Boa noite, meus queridos. Agora oficialmente, perdão pelos 11 minutos de atraso, porque tivemos um problema com o link. E nesse problema com o link, então, a gente teve que gerar novo link aí. E aí, para gerar novo link, tivemos uma certa dificuldade. Eu peço perdão para vocês por isso, mas já estamos aqui ativos para começar. Indo ao ponto, como nós fomos na semana passada, deu tudo certo o nosso estudo, então creio que nessa semana também, hoje também, Deus irá nos conduzir da mesma forma, não é mesmo? Obrigado por estar aqui, obrigado por sua participação aqui conosco. Já está aqui conosco o Paulo, já está aqui conosco a Letícia. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Letícia, seja muito bem-vinda. No YouTube nós Boa temos noite, pastor. Flores, Alice, seja muito bem-vinda. Temos a Santilha. Boa noite, Santilha, que bom ter você aqui conosco. Boa noite, irmã Leide, que alegria tê-la também aí no YouTube com a gente. Daniel e Edson conosco, muito bom, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Beatriz, boa noite a todos vocês que estão no YouTube. Eu estou vendo que alguns estão tentando mandar mensagem pelo YouTube e está aparecendo mensagem retratada. Eu peço perdão, não sou eu que estou retratando a mensagem, isso é algum problema aí da plataforma, tá? E eu peço perdão por isso, porque não depende de mim essa questão da mensagem aí, às vezes não chegar. Boa noite, Maria, que está conosco também aqui no, no Zoom, né? Quando eu digo o nome assim, falo boa noite, Maria, boa noite, iPhone de Maria. Desculpe, é o que aparece aqui para mim. Se sua câmera está fechada, a única coisa que eu consigo, pela qual eu consigo identificar, é a descrição do seu dispositivo eletrônico, tá ok? Então, iPhone de Maria, boa noite. Meus Boa queridos, noite, pastor. Eu ainda estou indo, estamos indo para casa, é o Marcelo, ele não conseguiu conectar. Que bom que vocês estão conosco, Cida. Um abraço para você, um abraço para o Marcelo. Boa Obrigada. viagem para vocês e obrigado por estar acompanhando aí. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, vamos começar então. Vou fazer uma oração e na sequência, então, nós iremos para o nosso estudo. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou uma carta de amor para a humanidade que é a Santa Bíblia. Nós sabemos que, como ela traduz parte da tua mente infinita, ela também, como palavra infinita, é grandiosa demais para nós. Então, temos consciência de que precisamos estudá-la e estamos aqui para isso. E pedimos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que, ao ouvirmos e ao falarmos, nós possamos crescer no entendimento da tua revelação para nós, para abençoar cada pessoa que está aqui. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós vamos lá. É, eu quero apresentar para vocês, se alguém ainda não conhece, o nosso prezado Leandro, estudante de teologia no Unasp Campus 2. Boa noite, Leandro. Boa noite, pastor. Boa noite, gente. Deus possa nos abençoar em mais um estudo da palavra do Senhor. Amém. Aí tá calor igual aqui, Leandro? Até que não, tá um pouquinho frio hoje. Tá Aqui tá menos, pegando. tudo menos. Aqui tá, tô suando aqui, rapaz. Tá Meu calor Deus, aqui. É. Então, meu querido, seja muito bem-vindo. Hoje o muito Leandro obrigado. vai ser o nosso âncora aqui e eu serei o comentarista, né? Igual a semana passada eu fui o âncora e o Leandro o comentarista. Hoje nós vamos dar uma invertida. Meu querido, enquanto você vai dando a saudação para eles ali, eu vou buscar aqui o estudo para eu compartilhar a tela com vocês, tá bom? Pode falar. Ok. Queridos, boa noite. Mais uma vez aí para vocês. É um prazer poder estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês, tá bom? Hoje nosso tema é um plano para minha vida. Acredito que todos nós fazemos planos no decorrer da vida aí, e um dos planos que eu tenho aí, que não é segredo para ninguém, é que mais breve possível, aí mais ou menos daqui 6, 7 meses, nosso plano, meio da Letícia, é um casamento. Amém? E com isso aí a gente começa a se programar completo. A gente começa a procurar lugar, a gente começa
a ver os gastos, começa a ver como é que vai ser as coisas. Então, cada uma pessoa, quando pensa em alguma coisa, ela tem um plano, traça uma meta para poder concluir esse plano. Não é? Acredito que você aí, quando vai pensando na vida, já pensa em alguns planos que tem para daqui para o futuro. Exemplo, uma pessoa, quando vira um ano, ela faz planos, né? Alguns pulam ondinhas, alguns pensam em entrar na academia, outros pensam em mudar de casa, mudar os móveis, e assim vai, né? E iremos começar com um pequeno quebra-gelo, tá bom? E o quebra-gelo é o seguinte: você já comprou alguma coisa e depois se arrependeu profundamente de ter comprado? Pode ser um carro, uma roupa ou uma compra feita pela internet. Por que você se arrependeu e qual foi a sua reação? Vou contar a experiência própria que aconteceu comigo recentemente. A gente está começando a fazer enxoval e compramos aí um liquidificador. Pensa em uma demora para esse liquidificador chegar. Foi muito complicado. Mandamos mensagem, perguntamos, vimos data e nada desse liquidificador chegar. E quando chegou, ele chegou um pouquinho barulhento. E aí temos que fazer o quê? Temos que seguir com esse plano e com esse liquidificador, mesmo assim, barulhento. Introdução. Pode passar, por favor, pastor? Uma universitária jovem gastou tudo o que tinha em seus estudos. Com o passar do tempo, conseguiu guardar pequenas quantias mensais, quando, pensando em comprar roupas novas para o inverno rigoroso que estava chegando. Enquanto economizava, sempre visitava lojas, fazendo orçamento, imaginando o dia que poderia comprar tudo o que planejou. Infelizmente, sempre que fazia as contas, faltava muito dinheiro. Foi então que ela resolveu comprar roupas em um site famoso na internet por ser barato. Gastou tudo que tinha e comprou tudo que desejava com suas economias de 3 longos anos. Passada uma semana daquele dia de satisfação e alegria, em frente ao computador, chegou a caixa com suas compras. Ao abrir, qual foi a surpresa? Em ver que as roupas eram todas de baixa qualidade e que não servia de maneira alguma em seu corpo. Pensa aí, pastor, o senhor comprar grandes roupas aí, ternos, camisas sociais, e de repente, ao chegar, o senhor vê que nenhuma serviu no senhor. Como que o senhor ficaria, hein? Eu ficaria como uma vez que eu comprei um equipamento vindo de um outro país distante por um site. E eu fiquei muito feliz porque eu peguei uma boa promoção. O equipamento custava em torno de R$ 1.500. Eu comprei por R$ 400. E quando chegou para mim, que eu abri a caixa, era só o conector do equipamento. Meu Deus. Tem, teve uma certa vez que eu estava na internet e aí uma pessoa comprou um fone de ouvido, né? Olhou na internet lá, comprou um fone de ouvido e quando chegou, não era o fone de ouvido, era o chuveiro, parecido com fone de ouvido. Comprou sem ler, comprou sem ver, só apertou, clicou e chegou lá um Era chuveiro. só enfiar no ouvido do Golias, né? É. Agora pensa comigo, será que algum plano pode dar certo e não ser frustrado com tanta coisa que vem acontecer? Tarifas, vamos colocar aí, para alguém comprar algo no exterior, tem que pagar tarifa. E às vezes chega com defeito, às vezes demora. Será que, apesar de ser muito longo, alguém consegue fazer uma compra ou realizar um plano que realmente vai dar certo? Na sequência, depois eu entrei no mesmo site e comprei o mesmo equipamento sem promoção por R$ 1.500 e poucos. E há 2 anos eu estou usando esse equipamento quase que diariamente e está tudo certo. Amém. Então deu certo, né? Sabe o que essa história nos lembra? Um plano infalível que o nosso Deus fez para nos salvar. Onde. Pode passar a primeira pergunta aí. Quem está com sua Bíblia aí, abre em Apocalipse, capítulo 12, verso 7.
Apocalipse capítulo 12, verso 7. Apocalipse, muitas pessoas têm medo por ter alguns símbolos, mas Apocalipse é diferente. Não é para ter medo, mas é para entender. Apocalipse significa revelação. Apocalipse capítulo 12, verso 7 e 9. Você consegue ler para a gente aí, pastor? Tá Sim. fácil aí? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E a pergunta é: onde e como começou o pecado? Através de um ser chamado Lúcifer, um anjo que tinha tudo nas mãos, mas o seu orgulho o destruiu. E a pergunta é: onde e com quem começou o pecado? Uma guerra no céu e Lúcifer, o líder de todo esse pecado e tragédia que vem acontecendo no mundo hoje em dia. Pergunta número 2. Qual foi o primeiro pecado na Terra e como Deus reagiu? Vamos lá para Gênesis capítulo 3, verso 4 e 10. Encontrou aí, pastor? Sim, Nos quer que eu contemple com a leia? leitura e um comentário. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos de Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E aí, pastor, tem um comentário para a gente sobre esse verso aí? Aí nós vemos, né, como diz aí a pergunta, o primeiro pecado na terra e como Deus reagiu. Deus reagiu indo atrás do ser humano, né? Às vezes as pessoas pensam que o primeiro pecado foi uma maçã, o primeiro pecado foi o fruto, né? Queridos, tudo era perfeito. O ser humano não tinha essa natureza pecaminosa, esse comichão pelo pecado, essa vontade de pecar. O pecado era só uma oferta exterior, externa ao ser humano. E Deus tinha deixado claro ali que ele queria saber se eles iriam segui-lo, obedecê-lo, porque queriam ou porque eram obrigados. E avisou para eles: olha, isso aqui vai dar errado, mas isso aqui é a prova. Né? Então, isso aí é um símbolo, é como essa aliança aqui, ela é um símbolo. Ó. Nela não tem assim num pedacinho de ouro desse aqui, não tem um casamento no metal. Mas se eu tô num lugar, minha esposa tá dali me observando, chega uma moça bonita perto de mim para conversar comigo, eu faço isso aqui e escondo para conversar com a moça, imagine as consequências disso, né? Se eu fizesse um negócio desse que, graças a Deus, nunca fiz e nunca pretendo fazer. Amém. Mas então é o que isso representa. Então, aquilo, quando eles comeram aquele fruto, representava: Senhor, não queremos estar conectados contigo, a fonte da vida, queremos testar, ver se a gente consegue ter vida eterna
como fonte de vida em nós mesmos. E aí deu tudo errado, né? E Ó, mesmo eu assim, tô, Deus foi atrás com muita misericórdia, muito carinho, para tentar ajudar o ser humano. verdade, eu tô até com uma maçã aqui na mão aqui, né? E a maçã é um fruto bom. Ela reduz o colesterol ruim, né? E também ajuda na hipertensão. Algo interessante, sabe o que é? É que Deus ele sempre tinha um lugar marcadinho para encontrar Adão e Eva. E aí Deus vai atrás deles dois, depois de terem desobedecido, e eles dois ainda assim, mesmo desobedecendo, eles se esconderam para ver Deus naquele lugar. Moral da história: muitas pessoas se sentem tão pecadoras, tão indignas, que querem e têm o desejo de estar com Deus, só que têm vergonha de estar na presença de Deus. Só que detalhe, se a gente parar para analisar, toda a Bíblia mostra um Deus indo buscar o filho que cai, para que possa levantar o filho e assim possam prosseguir juntos. Pergunta de número 3: o que é pecado? 1 João capítulo 3, verso 4. Será que tem algum dos nossos participantes aqui do Zoom que gostaria de ler? Você encontrar aí na sua Bíblia, abrir o seu microfone, pode ler para nós. Podem ficar à vontade. A Mariana, seja muito bem-vinda, já chegou também, não é? Quem mais que chegou aqui conosco? A Letícia. Quem de vocês achar a passagem bíblica e quiser abrir o microfone e ler, pode ler. Então, vou lá, eu vou ler aqui, vocês se preparam para ler a próxima, então. Então, a pergunta é, aqui é a pergunta mesmo. A tela está compartilhada aí para vocês? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Leandro, Aqui tá tá? tranquilo. Tá, é que eu me atrapalhei e não está aqui mais para mim, mas se está aí para vocês, tudo bem. Então, a pergunta é: o que é pecado, né? E a Bíblia responde: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, essa é uma definição muito direta e muito clara de pecado, né? O que que é pecado? Transgredir a lei. Então, transgredir a lei é o quê? É pecado, não é? Quer ver algo interessante? O dicionário fala que transgressão, transgredir, também tem um outro significado. É o avanço do mar em algumas áreas. Então, exemplo, o texto fala: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Então, o pecado seria alguém avançando, passando por cima de algo que foi dito que não deve ser feito. E com isso aí causa muitas tragédias. Interessante isso, né? Então, o que é pecado? Qual é a resposta? É a É a transgressão transgressão da da lei. lei, Desobediência, né? desobediência. E foi assim que tudo começou, né? Desobediência. Pergunta de número 4: Qual o resultado do pecado e qual é a sua solução? isso aí. Romanos 6, 23. Alguém pode encontrar aí para a gente fazer leitura? Romanos 6, 23. E aí, alguém quer ler? Boa noite. Será que hoje eu consigo? Boa noite, que bom, Pode. conseguiu interagir hoje sim, seja muito Consegui. bem-vinda. Pode ler sim. Aham. Romanos 6:23. Sim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. muito bem. É só Então, esse, né? Ok. veja, irmã Mariana, que essa passagem que a senhora leu está diretamente ligada àquela passagem de Gênesis que eu li, né? Que Deus falou: no dia em que pecardes, certamente morrerão. E ali, depois, uns milhares de anos
depois Paulo conclui, olha, a consequência de pecar é morrer, é a morte, né? Não que cada ser vivo que morra está pagando diretamente por uma ação. Mas eu gosto de imaginar o pecado assim, não gosto de imaginar o pecado, que é horrível imaginar o pecado, mas eu gosto de imaginar a compreensão sobre isso, é como se fosse um gás espalhado no mundo. Por causa da presença da situação de pecado no mundo, as folhas morrem, os bichinhos morrem, os animais morrem, as crianças morrem, o ser humano morre, tudo morre. Nada tem vida eterna, né? Né, professor Leandro? Com certeza. Sabe algo interessante também? Antigamente, na Roma antiga, os soldados eles recebiam um devido pagamento, e nesse pagamento eles recebiam sal também. Um pouquinho de sal como pagamento. O sal era algo muito importante na época, só que para você ter aquele sal, você tinha que ralar, tinha que trabalhar muito. Aí Paulo vai falar bem assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Simbolizando, você trabalha muito e o teu resultado é a morte. Não tem para onde correr. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ao gratuito. Você não precisa trabalhar para receber o dom de Deus. Basta aceitar o dom de Deus e viver de acordo com a vontade que ele nos pede. Pergunta de número 5. O que devemos fazer depois de crer? Atos capítulo 3, verso 19. Enquanto a gente está procurando, permita-me dizer aqui, se alguém tem uma pergunta, se alguém tem um comentário a mais a fazer, pode abrir o microfone e participar, tá? O objetivo de estarmos aqui nessa plataforma interativa é justamente para isso. Então, eu quero falar, quero comentar tal coisa, quero perguntar, quero dar uma contribuição, pode falar, tá bom, queridos? Atos 3:19, né? Eu vou ler e Isso, deixar para o correto. professor. Vou ler e deixar para o professor Leandro comentar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sabe algo que hoje em dia é difícil de fazermos? É crer sem ver. O arrependimento, ele causa mudanças. Vou relatar uma história que aconteceu comigo no final do ano passado. Estava na cidade de Ourinhos, um lugar muito bom, muito bacana. E lá eu conheci uma família. E essa família tinha 4 filhas. Das 4 filhas eram já 2 moças. E a mãe me falou algo que impactou muito a minha vida naquele momento. Ela falou o seguinte: será que eu, depois de sofrer tanto, será que ainda posso ser feliz? Uma mãe com 4 filhas, uma vida muito difícil, ela vai e pergunta: será que posso ser feliz depois de ter sofrido tanto? A pergunta é: o que devemos fazer depois de crer? Primeiro passo para a mudança de vida é crer. Quanto mais a pessoa reclama, acha que não pode mudar, quanto mais difícil é para crer em algo novo. Ali começamos a estudar a Bíblia com ela, com a família inteira. Resultado foi que, depois de ali de 2, 3 meses, batizou as filhas dela e ela ficou pronta para o próximo batismo. Amém. Primeiro passo é crer. E depois de crer, é o arrependimento verdadeiro. E depois de crer, se arrepender, os nossos pecados, eles são cancelados, são apagados, porque o nosso Senhor Salvador veio aqui pagar todos os nossos pecados. Glória a Amém? Deus. Amém. Pergunta número 6. Esse aqui é muito bonito e muito importante. Qual convite Deus nos faz hoje? Qual convite que o Senhor nos faz nessa noite? É muito linda essa passagem, né? É, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: olha, eu não vou invadir. Como a Bíblia começa no Jardim do Éden, lá em Gênesis, ela termina em Apocalipse, indo em direção à nova terra.
Deus dá ao ser humano o direito de escolher estar com ele ou não. Jesus não está dizendo, sai da frente da porta que eu estou abrindo e estou entrando. Não, eis que estou à porta e bato. Se você quiser, você abre a porta. Se abrir a porta, o que que vai acontecer? Jesus vai entrar e aí fala, eu vou jantar com você. O que que quer dizer isso? Vou ter comunhão com você, vou ter alegria, vou ter relacionamento, vou conversar contigo, vai ser muito bom nós dois juntos e você também vai estar comigo. É muito bonito isso aí. Sabe também algo interessante, pastor? Um pensamento que eu tenho. Fala bem assim, ó, o verso que acabamos de ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei ele e ele comigo. Detalhe. Fala bem assim, ó, se alguém ouvir. Então, para alguém ouvir e saber que o Senhor está vindo, essa pessoa tem que estar o quê? Esperando ele. A pessoa tem que estar atenta. Olha, daqui a pouco o Senhor está vindo à minha casa, então eu vou ficar ouvindo ele, porque quando ele chegar, eu vou abrir a porta. É Então, se a verdade. gente não estiver preparado para esperar o Senhor, não tem como ouvir a voz dele e nem saber que ele está na porta. Então, o texto quer dizer o seguinte: você tem que me ouvir, mas me esperando, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te buscar. Coisa Muito linda. bonita essa passagem, né? Estamos indo para o final aí. Pastor, conclua para a gente esse finalzinho aí. A maioria dos nossos erros são irremediáveis. As consequências são desastrosas. Talvez você seja alguém que tenha cometido um grande erro e se arrependeu. No mundo que vivemos, todos já erraram. Somos pecadores e dentro do nosso coração sentimos um desejo intenso de perdão e de uma nova chance. Pensando nessa nova chance, você acredita no plano de Deus para a sua salvação? Hoje a palavra de Deus quer te mostrar um caminho novo. Tudo parecia sem esperança e Deus recalculou a rota e nos oferece novos planos. Para cada pecador, ele oferece perdão e salvação. Então, a pergunta, meus queridos, é: você deseja hoje pedir perdão a Deus pelos seus erros e entregar totalmente seu coração a Ele, descansando nos braços de amor dele? Essa é a pergunta para nós. Não é você confessar um pecado aqui para o pastor Leandro, para o pastor Valdeci, não. É entre você e Deus, entendeu? Eu não preciso ficar sabendo de nada, mas tem coisas das quais você se arrepende, que você quer entregar para Deus, se existe. Tenha certeza de que Deus recebe, Deus perdoa, Deus limpa e apaga, Deus lança isso nas profundezas do mar para esquecer totalmente disso e te dar daqui para frente nova caminhada sem precisar ficar preocupado com isso. Você crê? Amém. Quem crê, dá um joinha aí no YouTube, dá um joinha aqui no chat. Vou colocar o meu react aqui, ó. Colocar aqui a minha mãozinha aqui. Ou escreve aí, né? Escreve aí que você concorda. Amém. Ó, já as reações já estão aparecendo, né? Que bom que você crê assim em Jesus. Vamos então juntos falar com ele em oração? Senhor Deus, os meus queridos que estão aqui estão pensando em coisas que já entristeceram o coração por coisas que pelas quais passaram que se eles pudessem voltar atrás não fariam de novo. Mas como nós sabemos que o Senhor perdoa e temos fé em Ti, eu agradeço muito por podermos agora apresentar. Cada um em pensamento está apresentando ao Senhor essa confissão. Confiados no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e no nome dele, nós te suplicamos pelo perdão. Nós entregamos a Ti, confiantes de que o Senhor agora lança nas profundezas do mar, para deles não mais se lembrar, e assim nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Muito obrigado. Que a paz de Jesus e essa certeza do perdão esteja no coração de cada um aqui. Que cada um durma em paz, tranquilo com essa certeza, e que tenha um bom restante de semana vitorioso em Ti.
Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Professor Leandro, muito obrigado por Por nada, nos pastor. Eu que ajudar agradeço. ministrando esse curso para nós, né? Eu que agradeço. Eu sei que sua vida aí é bastante corrida, né? Mas eu Estamos lutando agradeço. aí para dar certo, dando certo. Aham. Agradeço também a Cida e o Marcelo por terem ficado conosco até o final. Agradeço a Letícia, a Mariana está aqui com a gente, deu certo de entrar hoje, muito obrigado. Obrigado, Paulo, por estar aqui conosco. Os queridos que estão ali no YouTube também, né? O Daniel, Edson, Leide, Silvia, a Flores, a Beatriz, o Jorge. Muito obrigado, queridos, por estarem com a gente, viu? Eu estou vendo os comentários de vocês aqui, ó, e a decepção da Flores por ter comprado umas blusas no Mercado Livre que não deu certo, né? O sonho da Flores que ela tem de ir embora para o Nordeste, e ela dizendo que a gente tem que estar sempre preparado para tudo. É isso mesmo, Flores. Temos que estar preparados e para isso que nós buscamos a Deus, não é? Então, tá bom, meus queridos. Eu desejo uma boa noite para vocês, uma boa noite para o querido professor Leandro, uma boa noite para Boa cada noite, um que pastor. participaram aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.